Deus, estamos aqui mais uma noite, queremos agradecer, Pai, por que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado aquilo que necessitamos, não só espiritualmente, como nas coisas naturais, Deus, das nossas necessidades básicas. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, pelo teu amor, Deus, porque o Senhor, Deus, é um Deus tão cuidadoso, Deus tão amoroso com as nossas vidas, com aquilo que necessitamos, porque aquilo que importa para nós importa para o Senhor, Deus. Queremos nos colocar na Tua presença nessa noite, Deus, primeiro agradecendo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez por nós, Deus, naquela cruz, pelo Teu sacrifício, Jesus, de ter se rendido em nosso favor, em favor das nossas mazelas, em favor dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que não agrada a Ti, daquilo que não agrada o Senhor em nós, nas nossas vidas, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor ainda assim olhou para nós com amor, olhou para nós com graça, e os Teus olhos, Deus, estavam atentos a nós, Deus, assim como os Teus olhos estão atentos, Deus, a nós em todas as áreas da nossa vida, na nossa rotina e agora, Senhor, neste tempo presente. Os Teus olhos, Deus, estão direcionados a nós, Deus, estão todos os dias olhando para nós naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, que agimos, Deus, na maneira, Deus, que nós lidamos com as coisas na nossa vida, Deus, na rotina. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós e o Senhor entende cada um de nós melhor, Deus, do que nós mesmos. Porque na Tua palavra fala, Deus, que o Senhor nos formou dentro do ventre da nossa mãe, Deus. E o Senhor conhecia, Deus, cada detalhe nosso, Deus. Antes mesmo, Deus, de ser formados, o Senhor conhecia o que a gente ia ser, a nossa personalidade, Deus, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. O Senhor sabe do nosso futuro, do nosso presente. O Senhor, Deus, nos ama tanto que separou um propósito para cada um de nós, Deus. O Senhor separou cada um de nós com um propósito, conforme a Tua vontade, Deus, para que cumpramos nessa terra, Senhor. Obrigada por isso, Deus, por acreditar em cada um de nós, Deus, por confiar em cada um de nós. Às vezes nós somos falhos, não confiamos no Senhor, não confiamos na Tua graça, Deus, não confiamos que o Senhor está conosco e às vezes não sentimos essa presença, mas não podemos nos apoiar em sentimentos, Deus, porque a Tua palavra fala que o coração é enganoso, Deus. O nosso coração é enganoso, o que sentimos às vezes, Deus, não é o que realmente é, Deus. Não é realmente, Deus, o que o Senhor determinou, o que o Senhor tem para nós, Senhor. O nosso coração é levado, Deus, por influências, é levado, Deus, por sentimentos que muitas vezes são enganosos, Senhor. Mas o Senhor ainda assim é compassivo, é benevolente, Deus, e tem, Deus, paciência conosco todos os dias, Deus, e nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é um Deus paciente e amoroso. Mas também sabemos que, como um pai, o Senhor também nos corrige, Deus, quando estamos errados. Quando fazemos coisas que saem da Tua vontade, do Teu propósito, Deus, do controle, Deus, da Tua vontade, debaixo, Deus, da Tua graça. Às vezes nós saímos, Deus, debaixo da Tua presença, Senhor, e o Senhor, como um pai, o Senhor repreende, Deus, as nossas vidas. O Senhor coloca situações para que aprendamos a depender do Senhor, a confiar em Ti, a crescer, a amadurecer espiritualmente. Porque o Senhor não quer que a gente permaneça igual, da mesma forma, Deus. Mas o Senhor quer que a gente cresça, tanto intelectualmente, Deus, no aprendizado da Tua palavra, como também nas emoções, nas atitudes, Deus. O Senhor quer que a gente amadureça, assim como um pai quer o melhor para o seu filho, quer que ele desenvolva, que ele cresça, que ele possa alcançar lugares altos, possa ser bem-sucedido em todas as áreas da vida dele. Assim é o Senhor conosco, Deus, principalmente na área espiritual. E assim o Senhor também nos repreende com amor. E às vezes dói, Deus, é difícil, são mudanças que são necessárias, mas o Senhor
Faz isso para o nosso bem, Deus, porque às vezes nós às vezes somos teimosos, Deus. Muitas vezes nós achamos que podemos depender de nós mesmos, Deus. Muitas vezes achamos, Deus, que não precisamos do Senhor ou não buscamos o Senhor como deveríamos, Deus. Mas o Senhor sabe que nós precisamos, Deus, do Senhor. O Senhor sabe o quanto que nós necessitamos do Senhor, e sem o Senhor na direção da nossa vida, os caminhos são incertos, são perigosos, Deus, são turbulentos, Deus. Ainda, Deus, o Senhor já é turbulento, já é difícil às vezes, Deus, mas o Senhor, com o Senhor pelo menos, Deus, é melhor, porque o Senhor cuida de nós, Deus. O Senhor nos protege, Deus. E ainda que venham coisas e situações que estão fora do nosso controle, o Senhor permita, a gente sabe que é para o nosso crescimento. Então eu quero pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor venha moldar cada coração, venha moldar, Deus, o nosso entendimento, venha, Deus, tirar tudo aquilo que está em excesso no nosso coração, Deus, tudo aquilo que não agrada o Senhor em nós, Deus, seja no caráter, seja no temperamento, seja, Deus, nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, Deus, seja com as pessoas próximas a nós, Deus, seja com as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa vida, Deus, seja, Deus, conosco mesmo, Deus, e até mesmo com o Senhor, que às vezes não agimos da maneira como o Senhor deseja, como o Senhor quer. Vem tratar, Deus, o nosso coração. É somente o Senhor, Deus, que pode transformar as nossas vidas, que pode moldar o nosso caráter, o nosso temperamento, as nossas atitudes, trazer um coração igual ao teu, um coração puro, Deus, um espírito reto, Deus, uma fé inabalável, somente o Senhor, Deus, porque nós somos pequenos diante da tua grandeza, somos dependentes diante, Deus, da segurança que o Senhor tem, que nós precisamos do que o Senhor é, Deus, porque o Senhor é criador de todas as coisas, Deus. O Senhor criou todas as coisas nessa terra e não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor sustenta, Deus, as estrelas, o Senhor sustenta, Deus, o universo com a palma das tuas mãos. Então as nossas mazelas, os nossos defeitos, Deus, as coisas que há dentro de nós são muito pequenas, Deus, para que o Senhor não possa reparar, Deus. Nós sabemos disso por causa da tua grandeza, da tua plenitude, Deus, e queremos alcançar este lugar diante do Senhor, na tua presença, Deus. Queremos crescer e amadurecer, Senhor. Transforma as nossas vidas, transforma, Deus, a partir de hoje. Tira tudo aquilo que não agrada a Ti, Deus. Repreende também toda a intenção que não vem do Senhor, Deus, na nossa mente, nas emoções, Deus. Toda intenção maligna, toda obra contrária, Deus. Toda palavra que foi lançada contra as nossas vidas, seja por pessoas próximas ou não, Senhor, que são palavras de maldição, Deus, que são palavras que não acrescentam, Deus, que são palavras de derrota, Deus, de muitas vezes para nos machucar, Deus, que caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria para nós, Deus, que nós possamos estar todo o tempo buscando o Senhor, Deus, diante da Tua presença, com o rosto no pó, Senhor, buscando a Tua grandeza, Senhor, sabendo que nós somos pequenos diante de quem o Senhor é, Deus. Em nome de Jesus, repreende toda a armadilha de Satanás, Deus, tudo aquilo que ele tenta contra a tua igreja, Deus, contra nós, Deus, neste tempo, Senhor, de dificuldade, nesse tempo, Deus, que nós não podemos controlar essas situações que têm ocorrido no mundo, Deus, na terra. Oh, Deus, guarda as nossas vidas debaixo das tuas asas. Guarda-nos como a menina dos teus olhos, nos protege, Senhor. Livra-nos de todo o mal, toda a intenção maligna. Reveste as nossas vidas com o teu sangue, com toda a armadura de Deus. Reveste as nossas vidas, Deus, para que nenhum mal venha assolar nossa família, nossa casa. Nenhum mal possa tocar, Deus, no fio de cabelo nosso, Senhor, ou naquilo que o Senhor tem nos dado, que são as necessidades que nós temos, Senhor. E Deus, eu peço que o Senhor repreenda agora todo o mal, Deus, que tem se instalado, tentado no coração, na mente, nas emoções, nos lares, Deus, nos casamentos, nas famílias. Eu tenho visto muitas notícias que tem casamentos acabando neste tempo, Senhor. Famílias, Deus, sendo destruídas e outras barbaridades, Deus, que nós sabemos que
ia acontecer, porque o tempo é mau e a tua palavra disse isso, que faltaria amor nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria, Deus. Mas nós sabemos que nós estamos no Senhor, então guarda os nossos, Deus. Guarda a nossa família, o nosso casamento, Deus. Guarda as nossas vidas. Livra-nos, Deus, dessa pandemia, desse coronavírus. Que ele seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, não tenha poder de tocar nas nossas vidas, em nome de Jesus, guarda-nos disso, repreende, Deus, todo espírito de morte, de doença, Deus, que sai agora das nossas vidas, da nossa casa, fecha as brechas, Senhor, fecha aquilo que nós muitas vezes temos aberto, temos deixado entrar, Senhor, por negligência, às vezes por preguiça, Deus, às vezes por não ter ânimo, não ter força para estar na tua presença também, Senhor. Repreende agora, Senhor. Vai fechando toda brecha, tudo aquilo, Deus, que está de alguma maneira aberto, Senhor. Lava-nos e purifica-nos com o teu sangue nessa noite. Livra, Deus, as nossas vidas de todo mal, em nome de Jesus, Deus. E trabalha em nós também, Senhor. Mostra onde temos falhado, no que temos falhado, Senhor, e aonde podemos nos fortalecer, Senhor, no que precisa ser fortalecido na nossa casa, na família, no casamento, na vida dos nossos filhos, Deus. Nós queremos ser como você, Jesus. Nós queremos ter um coração como o teu, ser igual a ti, Jesus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Olha para cada um de nós nesta noite. É o que eu peço, em nome de Jesus, e te agradeço, porque eu sei, Deus, que o Senhor já está agindo a partir deste momento. Abençoa essa palavra, Senhor. Prepara os corações, prepara a mente, Senhor, que cada um possa estar, Deus, com o coração aberto para ouvir. Que o Senhor vá trabalhando em cada coração agora, Senhor. A partir do momento que o Vitor começar a entoar, Deus, as canções, Deus, e depois, Deus, a palavra que ele ministrar, Senhor, usa a boca dele, Deus, poderosamente. Espírito Santo, cerca cada uma dessas vidas agora, cada lar representado com os teus anjos, acampa em cada cômodo, ao redor de cada um da família, Senhor, assim como aqui, Senhor. E faça com que essa palavra venha brotar uma semente que queime, Deus, como uma faísca nos corações e possa renovar a fé de cada um, Senhor, e crescer como uma tocha, Senhor, dentro de nós, dos nossos corações, Deus, que ela venha ser uma palavra de poder, Deus, nas nossas vidas, que venha como uma flecha de fogo, Deus, no nosso coração, Deus, que venha encher, Deus, o nosso coração com a tua graça, com a tua presença, Deus. Cada um conforme aquilo que necessitam, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão se sentindo sozinhos, com medo, com ansiedade, que tudo isso vá embora e a tua presença possa visitar agora, Senhor, encher cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos lá, filhinha? Tchau. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor é bom. O tempo todo Ele é bom. Nós queremos louvar o Senhor. Abra o seu coração neste momento. Vem nos encher nessa noite, Senhor. Precisamos de mais de Ti, Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
levante as suas mãos nesse momento, diga: nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. Nós queremos derramar nosso coração como uma oferta, Deus, como libação ao Senhor, Pai. Nós queremos bendizer o teu nome, Deus, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Pai. Nós queremos viver uma vida, Pai, uma vida que honre o seu nome, Deus. Nós queremos, Deus, reparar as brechas, Deus, das nossas vidas, Pai, para que nós possamos viver de forma digna do seu Evangelho, para que nós possamos bendizer ao Senhor não só com as nossas canções, não só com as nossas palavras, não só com o levantar das nossas mãos, mas com uma vida de devoção, de adoração ao Senhor, Deus. Aceita, Deus, a oferta da sua igreja, Deus. Aceita, Deus, aquele que derrama o seu coração, o seu altar nessa noite, Pai. Sim.
meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia. Ele é nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. O livro de Zacarias diz que Ele é um muro de fogo ao nosso redor. Ele é a nossa proteção, mesmo em tempo de angústia, mesmo em tempo de pandemia. Ele é aquele que nos guarda. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 4. Um pouquinho antes do livro de Salmos. Se você voltar, encontrar o livro de Salmos e voltar as páginas da sua Bíblia, você vai encontrar o livro de Neemias, nesse retorno dos exilados, capítulo de número 4. Aleluia. Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler um texto um pouco longo, a partir do verso 13. Diz assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daqui em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Versículo 20. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia de arma na mão. Esse é o relato, do livro de Neemias, depois que o povo de Israel é levado ao cativeiro. Eles passam aproximadamente 70 anos na Babilônia, então eles retornam. E Neemias chega com essa incumbência de reparar os muros da cidade que estavam destruídos. E Neemias, então, ele chega com essa missão, e nós sabemos que ele conseguiu concluir esse trabalho em tempo recorde. Ele reconstruiu um muro de uma cidade inteira em 52 dias. Então é assim uma façanha para aquela época, para os recursos, para o tipo de material que eles tinham. Ele conseguiu reconstruir os muros em menos de 2 meses. Algo assim que me impressiona. Muitas vezes hoje em dia nós vemos obras às vezes menores do que essa, que duram muito mais tempo, e Neemias ele fez então essa grande obra.
Mas quem era Neemias? Neemias ele tinha sido então exilado e ele servia como copeiro do rei. Ele servia como copeiro do rei do império mais poderoso do mundo, né? E naquela época o trabalho, o ofício de copeiro era um dos cargos mais importantes, porque o copeiro era quem preparava e quem experimentava a comida do rei. Então, se a comida tivesse envenenada ou tivesse alguma coisa, o copeiro ele experimentava antes a comida que seria então servida ao rei. Então era um cargo assim de confiança, era um cargo muito importante, né? E ele servia no império mais poderoso do mundo conhecido da época. Neemias tinha esse cargo de influência, esse cargo de importância, mas assim que ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estão derrubados, ele toma uma atitude. Ele ora a Deus, ele fala com o rei e ele consegue então a autorização para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros. E o ponto da mensagem nessa noite é que todos nós, eu e você, nós somos chamados para sermos reparadores de brechas. Eu e você somos chamados para restaurar os muros, não só da nossa vida, né? Claro que nós temos responsabilidade sobre os nossos muros espirituais, as nossas defesas espirituais, mas nós somos chamados também a reparar os muros das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que precisam do nosso auxílio. Muitas vezes pessoas na nossa igreja, às vezes pessoas da nossa família, às vezes aqueles que são nossos amigos. Eu e você somos chamados para ajudar essas pessoas a repararem os seus muros, a taparem as brechas dos seus muros. Eu quero deixar bem claro aqui que a salvação ela é individual, cada um de nós é responsável, né, pela salvação que nós recebemos de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade individual, né? Os erros e os acertos que nós cometemos, nós temos essa responsabilidade. Mas, uma vez que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, nós também temos essa responsabilidade coletiva de auxiliar o nosso irmão, de ajudar o nosso irmão que muitas vezes está com as brechas, com o muro derrubado. E eu e você somos chamados para ajudar também essas pessoas. Se você quiser abrir comigo em 1 Coríntios, carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele fala no capítulo 12, aleluia, 1 Coríntios 12, versos de número 20 a seguir. 1 Coríntios 12, 20, ele diz assim: assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Paulo está deixando bem claro que eu e você fazemos parte de uma unidade, de um corpo. Paulo deixa claro que eu e você fazemos parte de algo coletivo, de algo que vai além da minha e da sua individualidade. E Paulo deixa bem claro que quando um membro do corpo sofre, o corpo todo sofre. E quando um membro do corpo é honrado, todos se alegram com ele. Então, eu e você, nós temos a nossa responsabilidade em relação à salvação individual, mas eu e você somos chamados para reparar as brechas da nossa vida e para reparar as brechas nos muros das pessoas que estão ao nosso redor, para ajudar essas pessoas a restaurarem os seus muros. Quando nós voltamos lá para o texto inicial de Neemias capítulo 3, quando você começa a ler o capítulo 3 de Neemias, eu confesso que o texto chega, assim, até em algumas partes ficar difícil a leitura,
porque ele começa a dizer, tal trecho foi restaurado por fulano de tal, e ao seu lado o próximo trecho foi restaurado por fulano de tal. Ele vai dando essa descrição ali geográfica mesmo de cada parte do muro que foi restaurado e quem que restaurou. Mas quando nós olhamos os pormenores, os detalhes desse texto, tem algo riquíssimo aqui. Nós percebemos que o mais variado tipo de pessoas foi usado por Deus, sob a liderança de Neemias, para repararem as brechas. São variadas profissões de classes sociais diferentes, de idade diferente, de gênero diferente. Muitas pessoas trabalharam na edificação do muro de Jerusalém. Nós vemos religiosos trabalhando, os sacerdotes, os levitas, os príncipes, os líderes do povo. Nós vemos pessoas que nós diríamos comuns, Nós vemos ourives, perfumistas, mercadores. Nós temos até descrição de famílias inteiras trabalhando, homens, mulheres, com os pais e as filhas trabalhando. Quando nós lemos esse texto, tem vários nomes de pessoas, de famílias inteiras, das mais variadas classes sociais, das mais variadas profissões que trabalharam na reconstrução do muro. Não foi somente aqueles que eram sacerdotes, não foram somente aqueles que eram construtores que restauraram o muro. Todo mundo, a cidade toda ajudou, a comunidade toda ajudou na restauração, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso nos mostra que esse trabalho de reparar as brechas não é somente do pastor da igreja, não é somente do líder, mas é de cada um de nós. Eu e você como corpo, eu e você como igreja, nós temos essa responsabilidade. É interessante quando nós olhamos a história da igreja cristã, na reforma protestante, pessoas morreram defendendo a ideia de que a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, essa ideia de que eu e você não precisamos de nenhum outro mediador além de Jesus Cristo. Eu e você somos chamados para sermos sacerdotes, para sermos aqueles que carregam a presença de Deus. Eu e você não precisamos de pastor, de líder, de nada. Nós temos acesso a Deus por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês conhecem esse texto, tenho certeza de cor. Ele diz assim, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos chamados a esse sacerdócio real. Eu e você somos chamados a sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Eu e você temos esse grande privilégio e essa grande responsabilidade de sermos sacerdotes do Deus vivo. Então, é o papel de todos nós, como cristãos, trabalharmos para edificar os muros, para reparar as brechas, para trazer restauração para a nossa sociedade, restauração para a nossa cidade. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês nessa noite é: todos nós somos responsáveis e todos nós somos capacitados por Deus para restaurar os muros, para restaurar as brechas. E o segundo ponto que eu queria falar com vocês é que você é responsável pela sua casa, pela sua família. O texto de Neemias, o versículo 28 do capítulo 3, o final, a parte B do versículo diz assim: os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. A estratégia que Neemias usou era que cada família, que cada pessoa restaurasse o muro que ficava próximo da sua casa, que ficava em frente da sua casa. Cada um era responsável por esse trecho, que ficava em frente da sua casa. E eu acho muito interessante essa estratégia, porque é uma estratégia que é escalável, que é mais fácil. As pessoas não precisavam se deslocar até o outro lado da cidade para restaurar os muros. O muro estava para ser restaurado ali na frente delas. Então não se perdia tempo no deslocamento, porque eles tinham os problemas dos inimigos que estavam planejando atacar. Então eles tinham que trabalhar com
uma espada numa mão e a ferramenta na outra, né, trabalhando com uma mão, mas com a espada ali pronta para ser usada se o inimigo atacasse. Então, eles não podiam perder tempo, não, cada um restaurava o muro em frente da sua casa. E quando nós olhamos a história da Bíblia inteira, a história da Bíblia toda, o plano de Deus nunca foi para um homem sozinho, o plano de Deus sempre envolveu família. Nós vemos isso desde a criação do homem, desde do Jardim do Éden. Nós vemos que Deus, depois, com a família de Noé, em Gênesis capítulo 6, Deus tem um plano não só para Noé, mas para sua família. Em Gênesis capítulo 12, um plano não só para Abraão, mas para sua família e para todas as famílias. Ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois nós vemos isso com a família de Ló. Deus guardou a família de Ló também, não tinha um plano somente para Ló, mas para sua família. Nós vemos isso na família de Josué, depois que eles conquistam a terra prometida. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo, não disse só eu vou servir ao Senhor, ele disse eu e a minha casa, porque o plano de Deus para que nós venhamos a servir a Ele não é só para nós, mas também se estende à nossa família. Nós vemos também isso no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 16, naquele episódio que o carcereiro é salvo e toda a sua família é salva também através da pregação de Paulo naquela prisão. Então, Deus sempre teve um plano não para um indivíduo específico, mas para toda a sua família. Deus nos chama a fazer parte da sua família. Ele é Deus Pai e nós fazemos parte da sua família sendo cordeiros. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, irmãos cordeiros com Jesus. Então, embora cada um de nós tenha essa responsabilidade individual, como eu já falei, nós temos responsabilidade também sobre a nossa família, e talvez você não seja o sacerdote do lar da sua casa, mas às vezes na sua casa só você já conheceu Jesus, então é sua responsabilidade orar pela sua família, dar um bom testemunho para que ela possa ser ganha. Todos nós temos essa incumbência de exercer o sacerdócio e de demonstrar aquilo que o Senhor tem feito por nós, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo escreve falando sobre família, sobre relacionamentos, e no versículo 13 do capítulo 7 de 1 Coríntios, 13 e 14, Paulo diz assim, e se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Paulo está dizendo que a nossa família é santificada quando nós nos dispomos a se colocar na brecha, pela nossa família, para que os muros espirituais dos membros da nossa família sejam restaurados. Então, todos nós temos capacidade para sermos restauradores de brechas e nós somos responsáveis não só para reparar as brechas dos nossos muros, mas também da nossa família. E o terceiro ponto que eu queria ver com vocês está lá em Isaías capítulo 58. É um texto que fala sobre o jejum, que Deus nos chama a sermos esses restauradores, reparadores de brecha. Isaías 58, o verso de número 12, Deus diz assim, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Esse texto aqui, Deus traz uma profecia para Isaías falando acerca do jejum. E é muito interessante que o jejum que Deus espera de nós não é somente a abstinência dos alimentos, mas é primeiramente que nós façamos a sua vontade, que a gente entenda esse contexto de fazer justiça, de acabar com a opressão, de amar o nosso próximo, de servir ao Senhor, de andar em retidão, em santidade com Ele. Se nós fizermos isso, se nós vivemos o que Tiago chama de a verdadeira religião, nós temos essa promessa para nós, que nós seremos chamados, como diz o versículo 12, de reparadores de muros, restauradores.
Eu e você somos chamados para sermos restauradores dos muros espirituais das pessoas que estão à nossa volta. É minha e sua responsabilidade e também um grande privilégio fazermos parte da obra que Deus quer fazer nas nossas próprias vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente concluir, eu queria ler um texto de Efésios, para a gente terminar o último texto, Efésios capítulo 4. Glória a Deus, carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 4. Os versos 15 e 16. Paulo escreve dizendo assim, Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu preguei sobre nós sermos um edifício do Senhor, um edifício, um prédio construído para o Senhor. Eu e você fazemos parte desse edifício. Nós não somos o edifício um todo, mas nós somos uma parte, nós somos um tijolo, uma pedra dessa construção. E aqui Paulo ele está dizendo que o corpo bem ajustado, assim como um edifício bem aprumado, bem ajustado, o corpo, quando ele está bem ajustado, ele cresce e ele edifica-se, edifica-se, fala sobre edificação, sobre essa construção. Então, todo corpo bem ajustado, ele cresce, ele edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, eu e você somos chamados para realizarmos a nossa função, de sermos reparadores, restauradores das brechas. Amém? Eu queria deixar essa palavra no seu coração, que eu e você possamos analisar a nossa vida, reparar primeiro as nossas brechas e então ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor para que os muros espirituais da vida dessas pessoas que Deus colocou ao nosso lado sejam restaurados também. Louvado seja Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar finalizando. Pai, nós continuamos na sua presença, Deus, e nós queremos te agradecer por esse privilégio, Deus, de cultuarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor, de ouvirmos a sua palavra, Deus, de levantar a nossa voz em oração ao Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor pode nos ouvir, Pai. Os seus ouvidos não estão tapados para que o Senhor não possa nos ouvir, nem os seus braços, Deus, encolhidos, de forma que o Senhor não possa nos alcançar. Nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração, Pai. Por isso, Deus, olha para cada coração, sonda cada mente agora, Deus. Espírito Santo de Deus, nos auxilia a repararmos, Pai, as brechas que existem na nossa vida, Pai. Nos auxilia, Espírito Santo, o Senhor que é o nosso consolador, o nosso ajudador. Nos auxilia a repararmos o muro, a muralha espiritual da nossa vida, das nossas defesas espirituais, Pai. E nos ajuda, Pai, a enxergarmos, Deus, e também ajudarmos, Deus, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, Pai, com os muros fendidos, Pai, muitas vezes, Pai, com um muro derrubado, quebrado, Pai. Nós queremos, Pai, auxiliar essas pessoas, Deus, para que o Senhor possa fazer a obra na vida delas, Pai, e para que os muros sejam restaurados, Pai, para que as brechas sejam tapadas, Deus, para que nós sejamos, Pai, reparadores de muros, Pai. Nós pedimos isso no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Nós também deixamos agora, Pai, aquelas vidas que estão enfermas, que estão doentes, Pai, que estão acamadas. Alcança agora, Pai. Alcança onde elas estiverem, Pai. Entra agora com a Sua providência, Deus. Aqueles que precisam de libertação, Deus. O Senhor já levou sobre si todo o jugo, Pai. O Senhor destronou todo o principado, toda a potestade. O Senhor os expôs ao ridículo quando triunfou sobre eles na cruz do Calvário, Pai. Traz libertação para essas vidas, Deus, que necessitam, Deus. Aqueles que precisam, Deus, de um milagre financeiro, da porta do emprego, Deus.
Entra com a sua provisão agora, Pai. Nós cremos no seu poder, no seu nome, Deus. Aqueles que precisam de restauração, Pai, nos relacionamentos, Pai, no casamento, relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, Deus, entre chefe e empregado, Deus. Entra com sua providência agora, Deus, e faz a sua obra, Deus, no meio da sua igreja, Pai. Nós pedimos mais uma vez, Pai, por essa situação que nós estamos vivendo, Pai, por essa pandemia, Deus, o caos econômico, Deus, nós pedimos que o Senhor traga, Deus, a solução, que o Senhor proteja o seu povo, Deus, que o Senhor proteja o seu remanescente, Pai, que nós possamos nos manter firmes e fiéis, Pai, à palavra da verdade, Pai. Seja com cada um de nós, Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, coloque as suas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre, que você possa ser abençoado, que você possa ser um reparador de brecha dos muros.